Glória a Deus. Eu tenho 2 recadinhos importantes. Sábado que vem, aliás, domingo que vem, nós temos a celebração de aniversário da Vida Nova. São 24 anos, né, de Vida Nova, e nós vamos fazer um movimento bem especial de celebração. Vai ter uma peça teatral, vamos ter aí muitos louvores, né? Vamos comemorar o aniversário da igreja, né? E a gente está com algumas ideias, não vou antecipar, né? Então ore para que você também possa vivenciar domingo que vem a nossa celebração de aniversário da Vida Nova, 24 anos. E o ano que vem, né, que será 25, nós vamos fazer 2 dias de festa de aniversário, né? Vai ser uma festa bem bacana para comemorar os 25 anos, né? As bodas de prata da comunidade Vida Nova, ok? Dia 21 de dezembro, que é o outro domingo, né, nós vamos ter a nossa festa de encerramento da estação, teremos o batismo nas águas, né, teremos reconhecimento de novos membros, reconhecimento aí dos novos líderes, novos supervisores, teremos também a retrospectiva, né, do trimestre, talvez do ano, né? Então vai ser um tempo muito especial, dia 21 de dezembro, ok? Amém. Vamos para a palavra de hoje. O tema de hoje, não tem como colocar, né, no telão, mas o tema é louvador ou adorador. Diga comigo, louvador ou adorador. Então, louvador, de louvar, de louvor, adorador, né, de adorar, adoração, ok? Nós queremos, em cima dessa pergunta, né, do tema de hoje, trazer aqui uma profundidade a respeito do que o Senhor quer para nós, como comunidade, como igreja, como homem e mulher que está nesse movimento, né? Um movimento de igreja para o Senhor, nesta geração, neste lugar, né? E eu tenho certeza que será um tempo, né, de aprendizado hoje. A palavra vai ser revelada aos nossos corações, e eu tenho certeza que vamos ser muito edificados, amém? Então, o tema louvador ou adorador. Eu preciso trazer aqui o primeiro equilíbrio dessa pergunta, que nós não vamos entrar no estudo do que é louvor, do que é adoração, né, do que os pontos que abordam os louvores, não vamos entrar nesta abordagem. Nós vamos tirar desses 2 nomes, né, que é uma pergunta, um posicionamento que precisamos ter, e para que o ano de 2026 seja um ano extremamente diferenciado para nós na questão da intimidade com Deus, amém? Então nós queremos nessa noite falar um pouquinho sobre isso, e nada melhor do que nós irmos para o texto de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Então, como não teremos a projeção no telão, você use aí a sua Bíblia digital no celular, mas, né, coloque ele aí, né, no silencioso, para não ficar tocando, ou a sua Bíblia física, né? E você pode me acompanhar nos textos que eu vou ler, amém? João 4, 23 e 24, amém? Então, esse texto é um texto bastante conhecido, que diz o seguinte: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Versículo 24, Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Eu vou ler mais uma vez esses 2 versículos para ficar muito bem embasado para nós, com o tema louvador ou adorador. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, digam comigo, verdadeiros adoradores,
Muito bem. O texto continua: adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ok? Qual é o contexto desse texto? Havia um poço de Jacó, ali naquele local, e as pessoas tiravam água daquele poço para se manterem, para sobreviverem. Era um recurso, né, a água, como sempre foi, é um recurso tão importante, tão necessário, né, em alguns lugares tão escasso. E aquele poço abastecia muitas pessoas. E havia, nesse contexto desse texto, uma segregação quanto ao horário de retirar a água. Então os judeus tiravam água, né, no momento mais, vamos assim dizer, mais frio do dia, na parte da manhã, onde o sol não era tão escaldante, e depois que os judeus se abasteciam, né, da água desse poço, naquela região, né, abria-se espaço para outras nacionalidades, outras pessoas. E uma samaritana, inclusive, né, havia um certo mal-estar, né, do ponto de vista do judeu para o samaritano. Eles não viam os samaritanos com bons olhos. Então os judeus, né, muito provavelmente o judeu raiz, né, os judeus ali, eles não conversavam, né, com os samaritanos, não tinha esse hábito de conversar, né, não havia nenhum diálogo, porque havia uma segregação. E o texto, se você depois ler em casa todo ele, né, está o poço, e ali aquela mulher samaritana, ao sol escaldante do meio-dia para mais, ela começa a retirar a água daquele poço. E naquele momento chega quem? O nosso Jesus. Diga, Jesus sempre vai chegar nos momentos mais escaldantes da nossa vida. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. Mais forte, gente. Eu sei que está calor aqui, né? Um dia a gente vai ter ar-condicionado, mas até que não tenha, né? Vamos suportar aí. E Jesus chega, e há um diálogo entre Jesus e aquela mulher, né? Aquela mulher, chega uma hora que ela reconhece Jesus como profeta, porque ele verbaliza quem é aquela mulher, o que ela estava vivendo, né? E o importante nesse texto, né, são algumas coisas que eu quero destacar dos 2 versículos que nós lemos, mas destacar que Jesus quebrou barreiras aqui. Jesus quebra barreiras. Jesus, ele, né, quebrou as barreiras da segregação, da religiosidade, né, as raciais, né? Ele quebrou, e ele começa então a dizer para aquela mulher, aquela samaritana, sobre uma água que jorra para a vida eterna. E aquela mulher tão ali impactada, e ela fala, mas o Senhor é judeu, está falando comigo, né? Eu estou aqui parafraseando, estou trazendo um conceito para que a gente entenda. E Jesus, em outras palavras, sim, eu estou aqui porque eu quero, né, proporcionar para você vida eterna. Eu quero proporcionar para vocês, não está escrito, mas eu tomo a liberdade no Espírito. Olha para mim, presta atenção. Eu quero proporcionar para você, mulher samaritana, algo relacional, um relacionamento. Eu quero propor para você algo verdadeiro, relacional com você. Eu quero que você não só experimente, né, beba essa água é para você beber, mas eu tenho uma água que tem a ver com relacionamento, com vida eterna, uma água que tem a ver com essa intimidade entre eu e você. E eu creio que esta palavra, é isso que ele está expondo
profundo para esta mulher samaritana é o que Deus está, através do Espírito Santo, nessa noite, trazendo uma verbalização, onde há uma água que jorra, uma vida eterna, uma relação, um relacionamento, algo relacional mais profundo, verdadeiro com o nosso Jesus. Não existe, eu não creio num cristianismo superficial, eu creio num cristianismo profundo, aonde, pastor Emerson, nós mergulhamos ao ponto de ter que passar nadando, molhar por completo, amém, gente? Nós precisamos de profundidade, diga, eu preciso de profundidade. E Jesus aqui, ele fala então de uma verdadeira adoração, né? Ele está dizendo assim, olha, essa questão, né, do pai que adorou, que deixou de adorar, não é isso que eu quero ensinar aqui, porque a adoração verdadeira, ela vai além de algo geográfico. A adoração verdadeira vai além de um culto onde não tem a letra do louvor para você acompanhar aquela música. A adoração verdadeira vai além daquele momento onde não tem ninguém para tocar um instrumento musical. Jesus está dizendo assim, olha, tem algo muito mais profundo. Muitas vezes nós ficamos tão apegados a regras, a costumes, a equipamentos. Os equipamentos são importantes, mas hoje, por exemplo, nós perdemos uma grande oportunidade. Olhem para mim, presta atenção. Nós perdemos uma grande oportunidade de nos aprofundarmos numa adoração verdadeira, mesmo sem uma letra no telão, aonde eu poderia me extravasar, orar em línguas, falar, dizer, Senhor Deus, estou aqui, e a minha relação, meu relacional com o Senhor é algo profundo. Posso ouvir um amém? Jesus está dizendo assim, olha, o que eu tenho para propor para você vai além de quem furou o poço, de quem cuida do poço, de quem frequenta o poço. Não tem a ver com estrutura, não tem a ver com, né, se é bonito, se está pintado ou não. Tem a ver com a água que está dentro do poço, o poço espiritual, essa água que jorra para a vida eterna, essa água que nos faz ter profundidade de relacionamento com Deus, relacional com o seu povo. Diga comigo, do natural para o sobrenatural. Do ordinário para o extraordinário. Se você crê no que eu disse, aplauda ao Senhor. Os dois versículos que nós lemos tem algumas coisas importantes nele. Primeiro, verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores, pastora Sandra, vai além daquilo que é aparente, das condições, do que eu tenho, do que eu não tenho. Às vezes a gente fala assim, se eu tivesse tal coisa, eu seria muito mais bem sucedido, esse louvor seria muito melhor. Que não tem a ver com coisas, tem a ver com a presença de Jesus. É a presença de Jesus, Michel, na sua vida, que fará e tem feito toda a diferença. Quem beber desta água jamais sede terá. Vai muito além do que a gente imagina. E ele fala, pastor Luiz, chegou a hora, o momento onde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O tema da palavra é louvador ou adorador. Quando esse texto está dizendo verdadeiros adoradores, isso me indica que existe falso adorador. O texto fala que chega o momento, né, dos verdadeiros adoradores adorarem ao Pai em espírito e em verdade. Então me indica que há um falso adorador, há um falso louvor que é superficial. Nesta noite nós vamos sair daqui na profundidade. Acabou a parte superficial, temos que sair do raso.
Vira para alguém e fala assim: você vai precisar sair do raso. Você tem que mergulhar. Então, verdadeiro, gente. Então, Jesus fala verdadeiro, pastor Valmir. A palavra verdadeiro, se você olhar no original do texto, no grego, é genuíno, é real, é algo que tem, participa da essência de algo. Então, Jesus está falando assim: olha, o Senhor está à procura de verdadeiros, que têm a mesma essência, que têm o mesmo entendimento, que não faz para o mundo, não faz para o homem, não faz para ganhar poder, não faz para ganhar status, não faz para ganhar dinheiro, ele faz porque ele adora na essência do próprio Deus, e Deus é vida. Então ele fala, né, verdadeiros adoradores. Então, se tem verdadeiro adorador, indica que pode haver um falso. Eu não vou me aprofundar, mas acredito que o falso adorador, ele se divide em dois. O falso que tem uma correlação com o profano, o maligno. Tem muito lobo com pele de cordeiro, tem muitos falsos profetas, tem muitos homens e mulheres que usam uma capa de adorador, mas não são. Então, o falso ele se divide no profano, mas também no falso adorador superficial. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Será que nessa noite nós não chegamos aqui como adoradores superficiais? A gente chegou e viu, né, a cor de tal coisa, já reclamou, né, queria algo para você, já que falou mal de alguém, né? O adorador superficial, ele vê apenas na superfície, ele vê só os problemas, ele quer estar num ambiente onde ele vai sentir arrepio, ele vai receber. Então, o falso adorador superficial, e não necessariamente pejorativo, pastor Wesley, pode ser que tem boas intenções também, mas o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. Olha só, vamos às diferenças, para que a gente possa entender. Presta atenção, posso continuar? Vocês estão conectados comigo? O louvador, né? O que vai louvar, presta atenção. Fiz aqui um resuminho. O louvador, a expressão desse louvador é algo bem externo e verbal. É muitas vezes direcionado a Deus, por aquilo que Ele faz e tem feito. Muitas vezes, o louvador, aquele que está cantando, está louvando. Eu disse que não necessariamente é pejorativo, eu vou explicar mais no final. Ele está cantando, ele está louvando por aquilo que Deus faz e por aquilo que Ele está fazendo. Vocês acham que está errado? Não está errado, mas há algo mais profundo do que isso. E o louvador, ele está no nível da alma, das emoções. Se tocou certinho, está tudo bem. Mas se o Júnior, né, errou a nota, se ele cantou fora do tom, a pastora ficou perdida, aí ele já fica meio bravo. Imagina, onde já se viu? O louvador, ele tem essa característica, não é pejorativo, mas ele precisa melhorar, que ele vê o aparente, ele vê, né, ele começa a dar as notas. O louvador dá notas, mas o adorador não. A gente já vai falar sobre isso. O louvador, ele está no nível da alma, das emoções, algo aparente.
Quando nós chegamos aqui, o nosso olhar era para estar na presença de Deus, sentir Deus, ter comunhão com os irmãos, né, ter uma dimensão profunda, ou nós chegamos aqui, o nosso olhar foi um olhar reprovador, crítico, um olhar, né, de consumidor. Eu arrisco em dizer, pastora Tairine, que o louvador é um consumidor dentro da igreja. Posso ouvir um amém? Agora, o adorador, aquele que adora, a expressão é de entrega total e reverencial. Hoje, por exemplo, eu lutei com a minha mente, com as minhas emoções, porque nós iríamos liberar essa palavra. Então eu falei: Senhor, eu estou lutando, eu não vou ficar bravo porque não tem letra, isso, aquilo. Eu quero mergulhar numa adoração profunda, independente de saber a letra ou não, porque o Senhor, Deus dos céus e da terra, o Senhor poderoso, o Senhor que a água que jorra para a vida eterna, está aqui nessa noite. E a minha vida pertence a Ele. E eu precisei, com todos os meus poros, adorar ao Senhor, de verdade, passando por cima das dificuldades. Eu acredito que foi algo espiritual nessa noite. Queimou os computadores, queimou a peça, mas com peça ou sem peça, o Senhor será adorado, proclamado, reverenciado nessa noite. Porque Ele é Deus. O louvador, quando as coisas estão mal, ele vai para baixo, ele cai, ele reclama. Mas o adorador, nos momentos mais difíceis, ele continua firme, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. O louvador é superficial, o adorador é reverencial, uma entrega. E aí o adorador, ele direciona o seu louvor a Deus por aquilo que Ele é. O adorador sempre vai direcionar a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode me oferecer. E Ele oferece muitas coisas nessa noite, amém, queridos? O bom depósito de Deus, da parte de Deus, foi liberado nessa igreja, sobre as nossas vidas. Quem pode dizer amém? Há um bom depósito, há algo poderoso, a cura, a milagre nessa noite, amém? Posso ouvir um amém? Mas sobretudo, a minha alegria, a minha exaltação, o meu louvor é por aquilo que Ele é, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha esposa, meus filhos, meus netos, esta igreja. Ele é bom, Ele é Senhor. O adorador, ele adora por aquilo que Deus é, nível do Espírito. O louvador é nível da alma, pastor Wesley. O adorador é nível do Espírito. E o mais importante, que o adorador, ele entra numa dimensão relacional com Deus poderoso, profético. Nós colocamos não funcionou mesmo não, né? Nós colocamos um banner. Eu vou falar bem devagar para você escrever. Vamos lá? Escreva aí, por favor. Se você não trouxe caneta, papel, escreve aí no celular. Se não, você não puder, copia depois de alguém. Eu vou ler completo e depois eu leio mais devagar, parando para que você anote. Todo adorador que adora em espírito e em verdade pode louvar, mas nem todo aquele que louva adorará em espírito e em verdade, pois a adoração exige a entrega que vai além de palavras, cânticos ou emoções. Então eu vou falar bem devagar. Você está anotando aí? Quem está anotando, levanta a mão. Olha que bênção. Escreva aí, ditado, na linha de baixo, 1, 2, 3, travessão. Só os raízes vão saber o que é isso. Todo adorador que adora
Todo adorador que adora em espírito e em verdade. Todo adorador que adora em espírito e em verdade pode louvar. Mas nem todo aquele que louva, adorará em espírito e em verdade. Mas nem todo aquele que louva adorará em espírito e em verdade. Pois a adoração exige a entrega que vai além de palavras, cânticos ou emoções. Espero que você tenha copiado tudo, escrito tudo. O adorador, queridos, o adorador verdadeiro adora ao Pai por aquilo que Ele é, independente das circunstâncias, das adversidades, das tempestades. Pastor, o Emerson, o adorador, ele vai continuar adorando, se prostrando numa comunhão relacional com Deus, independente de um diagnóstico, de uma luta, de uma falta, de uma notícia de morte, de uma situação, de um problema do governo, de um problema no bairro, porque o adorador, ele aprendeu a cultivar, pastora Leila, um relacionamento, algo relacional com Deus, e o adora por aquilo que Ele é. Posso ouvir um amém? Amém. O verdadeiro adorador se entrega por completo a Deus. Está funcionando? Uau! Vai colocar esse banner aí para o pessoal tirar foto. Vai colocar. Cadê? Tá ligando. Vamos esperar ou posso continuar? O verdadeiro adorador se entrega por completo a Deus. Olha só, 2025 é o ano da boa e perfeita vontade de Deus. Só os adoradores têm compreensão disto. O louvador, ele quer a sua vontade sobre as outras vontades. Amém, Celção? O adorador, ele entende que a vontade de Deus é soberana, e se Ele quiser mandar uma tempestade, Ele manda. Diga para teu irmão, se Deus quiser, Ele manda uma tempestade, e depois Ele para a tempestade. Esse Deus é demais. Fala para o teu irmão, esse Deus é demais. Fala assim, se Deus quiser, Ele manda um diagnóstico ruim, mas fala para ele rindo, mas também é o Deus que cura aquilo que está no diagnóstico e muda toda uma situação. Romanos 12:2 é a palavra, né? Não vos conformeis com este mundo, antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só o adorador, pastor Valmir, é que tem profundidade desse entendimento. Agora a gente consegue entender o porquê muita coisa não aconteceu conforme a gente queria neste ano, porque não era a vontade boa. Então o adorador se submeteu a todo o poder, a toda a vontade de um Deus que está à procura de verdadeiros adoradores que adorem o Espírito. O louvador adora na alma, o verdadeiro adorador adora no Espírito. Então em espírito eu consigo entender que esse ano nem tudo o que eu sonhei, nem tudo o que eu queria aconteceu, porque o meu espírito, ele se aquietou, ele se acomodou diante do Espírito Santo de Deus e entendeu que eu continuo sendo filho independente das coisas, e o Senhor está comigo. Ele é Deus, Ele é Deus. Presta atenção. Hoje vamos aprender a viver na dimensão de uma adoração verdadeira.
Vamos precisar, eu estou dando algumas dicas para 2026 já, nós precisamos viver, aprender a viver numa dimensão de profundidade. Vamos ter que sair do raso. Fala para alguém, sai do raso mais uma vez, sai do raso. Chega de cristão meia boca, diga comigo, chega de cristão meia boca. Eu não sei porquê desse negócio, né, de meia boca, mas então vira para o teu irmão e fala assim, seja a boca cheia. Aleluia. Adoração é algo relacional com Deus. Agora, gente, deixa eu novamente falar o seguinte: não há nenhum problema, nada pejorativo a louvar, a cantar, a pessoa ter um talento, vem, canta, toca, encanta, não tem nenhum problema louvar, não tem nenhum problema cânticos, não tem nenhum problema você compor, não tem nenhum problema. O que nós estamos nessa noite trazendo para que haja um entendimento, é que quando a gente é um adorador, entende porque somos, nós entramos numa dimensão muito maior. E aí eu quero trazer duas coisas importantes, do verdadeiro adorador, do relacionamento, né, com Deus, esse movimento que estamos tendo aqui nessa noite. Duas coisas. Quando eu entendo sobre a verdadeira adoração, quando eu entendo dessa profundidade, duas coisas vão acontecer na minha vida. Diga, duas coisas. A primeira, eu vou experimentar a presença relacional com Deus. O verdadeiro adorador, ele experimenta a verdadeira presença relacional de Deus. Eu vou arriscar aqui, eu quero que você entenda que o louvor é importante, pessoas que louvam, que cantam, eu também louvo, canto, mas a ideia é que, enquanto eu estiver no nível do louvador, eu não descobrirei de fato o que é estar na presença real de um Deus relacional. É apenas de ouvir falar, aconteceu, o testemunho de tal pessoa, que é bênção, gostamos de ler testemunhos. Nós precisamos sair do nível de ter ouvido falar, de ter ouvido o líder dizer, de ter ouvido o pastor pregar, e de fato, nós, individualmente, mergulharmos. Agora, eu te conheço não de ouvir falar, eu te conheço, porque eu experimentei a presença do Senhor. Algo relacional com Deus é uma conexão pessoal, contínua, de diálogo, envolvimento íntimo, entrega, transformação. E eu quero fazer uma pergunta nesta noite. Quero fazer uma pergunta. Quantas vezes, desde o dia em que nós aceitamos Jesus, nós experimentamos essa presença relacional com Deus? Do ponto de vista da adoração verdadeira, onde a nossa alma, o nosso espírito, todos os poros do nosso corpo foram tomados pela presença do Senhor. Quantas vezes já aconteceu com a gente? Acredito que dentro da igreja acontece muito, mas nós não podemos estar geograficamente apenas dentro de quatro paredes para experimentar.
Pastora Beth, nós podemos experimentar aonde a presença relacional de Deus toma todos os nossos poros, todo o nosso corpo, nosso ser, somos tomados por uma presença poderosa, em qualquer lugar que nós estivermos. Quantas vezes nós já fomos tomados, caímos diante da presença do Senhor. Se nós pouco tivemos essa experiência, essa noite, olhem para mim, gente, essa noite, o Espírito Santo nos desafia a mergulharmos, termos mais experiências, nos entregarmos. Quanto mais estivermos com a presença de Deus, menos criticaremos, menos desesperaremos, menos gritaremos, menos iremos falar, nós iremos apenas contemplar. Eu não estou dizendo de sermos ermitões, se enclausular, né, num lugar, num convento, ir para um mosteiro, ir para o deserto, não. É mesmo diante desse sistema, nós nos entregarmos por completo. A primeira experiência que eu tive de entrega total, enquanto nós escrevíamos pelo Espírito essa palavra, o Senhor me fez lembrar quando eu tinha 14 anos de idade. 2 anos atrás, mais ou menos, né? Com 14 anos de idade, algo aconteceu na minha vida. Eu via o meu cunhado, eu via o pastor, eu via um obreiro, eu via um diácono, eu via algumas pessoas e falava, né? Por que eles podem e eu não posso? Porque eu também ainda era um menino. E eu acredito, queridos, fervorosamente, que o verdadeiro adorador, ele nunca será um menino. Aliás, ele passou de menino, e o verdadeiro adorador já é um homem, é alguém maduro. O louvador, sim, pode ser um menino cheio de melindres, cheio de disque-disque, cheio de problemas, mas o verdadeiro adorador, ele já é maduro. E com 14 anos eu comecei a buscar, comecei a falar: Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Todo mundo fala em línguas e eu não estou falando, e olha ele, olha aquele, tal. A gente tinha poucos recursos, a gente tinha poucos exemplos, mas algo tomou o meu coração, e eu comecei então a sentir algo que eu jamais senti na minha vida, e eu comecei a me arrepiar, gente. Estou dizendo que é a mesma coisa com você, mas eu comecei a sentir não só o arrepio, porque a presença relacional de Deus vai além de um arrepio. A presença relacional de Deus te completa, te preenche, te traz paz, te traz gozo, te traz convicção, te traz algo, alegria. E eu tive a primeira experiência com 14 anos de idade. E depois outras experiências. Podem perguntar para a pastora Vera, mas eu acredito que um dos lugares que mais tivemos a presença relacional de Deus, obviamente que, eu estou dando um exemplo, né? A gente, hoje é muito tranquilo isso, né? É de Deus, mas lá em Mato Grosso, onde só estava nós, não tinha mais ninguém, aí sim a gente buscou só o refúgio em um Deus poderoso. Quantas vezes nós já experimentamos isso? Quantas vezes nós nos ajoelhamos no nosso quarto, ou aonde quer que seja, e a presença de Deus encheu aquele ambiente? Se poucas vezes isso aconteceu, hoje é a noite da virada. Experimentar da presença de Deus, que vai cobrir, preencher cada poro do nosso corpo, trazendo satisfação, realização, paz, temor, reverência. A presença relacional de Deus preenche. Sabe todo aquele vazio que muitas vezes nós temos,
as dúvidas, as inquietações, os medos, as situações, a presença relacional de Deus, pastor Valmir, vai preencher aquilo. Aliás, vai expelir aquilo e entrar. A presença relacional de Deus, Wilson, transforma. A presença relacional de Deus transforma. De um homem imaturo para um homem maduro, de um louvador para um adorador. A presença relacional de Deus transforma as nossas vidas por completo. A presença relacional de Deus, o adorador, ele deixa de ser um murmurador para ser alguém que vai agradecer. Vai ser um homem, uma mulher de gratidão. A pastora fala uma palavra que eu sempre esqueço essa palavra. Queria colocar na palavra aqui, mas esqueci. É uma pessoa, gratidão não. Esqueci. Se eu lembrar eu falo. A presença relacional de Deus satisfaz. A gente canta, né, muitos louvores, né, que a presença satisfaz, mas será que a gente está cantando apenas, cantando apenas como louvador e não adorador? Ou como adorador, tinha que ser como adorador? A presença relacional de Deus dá propósito, traz alegria, nos dá sabedoria, senso de pertencimento. O louvador, ele vai vir, ele vai cantar, tem que fazer tudo do jeito dele, e se ele não está satisfeito, ele vai embora, porque ele não experimentou a presença relacional de Deus, então ele não se sente pertencente a algo maior. O adorador, independente de algo que foi ruim, de uma piada ou de uma conversa, ele continua firmado, pertencimento a um Deus, a uma família. A presença relacional de Deus nos firma como família. Muitas pessoas que ficam trocando de igreja ainda não chegou ao nível de adorador, porque ainda está na dimensão rasa, porque o adorador, independente do que pode acontecer dentro de uma igreja, ele está firmado. Eu não estou dizendo em relação à heresia, se tem heresia tem que sair mesmo, mas quando a palavra é ministrada, o confronto chega, oh glória, estou sendo confrontado, eu sou um verdadeiro adorador, estou experimentando da água, a água para a vida eterna que jorra. Quantos aqui gostam de ser confrontados na palavra? Então aplaudo ao Senhor. A presença relacional de Deus promove intimidade e conhecimento. Deixa eu te explicar. Tanto na vertical, principalmente na vertical, que é com Deus, como na horizontal. Como verdadeiro adorador, experimentando a presença relacional de Deus, eu vou olhar para o Gilson, não apontar só os defeitos dele, não, eu vou ver que ele tem muito potencial, ele é muito de Deus, ele é um homem que vai alcançar grandes coisas, porque aquilo está nos unindo para um propósito maior. E de repente eu chego e falo: Gilson, melhora nisso, você precisa melhorar nisso. A presença relacional de Deus, pastores, nos leva ao confronto e nos leva a também confrontar, gera transformação e santidade, oferece satisfação e propósito, conecta o natural ao sobrenatural, do ordinário ao divino, fortalece e guia. Então veja bem, nós estamos falando, né, viver na dimensão de adoração verdadeira. A primeira coisa, experimentarmos a presença relacional com Deus. Tudo bem? Então diga comigo. O primeiro ponto desta noite é: ao viver como adorador verdadeiro, eu vou experimentar a presença relacional com Deus. Vamos para o segundo ponto? E o último,
Diga comigo, segundo ponto, e o último, é experimentar, você pode anotar e falar comigo, experimentar a presença relacional com Deus no meio das tempestades, no meio das adversidades. Então o primeiro é experimentar com Deus, o segundo é experimentar a intimidade relacional com Deus no meio da tempestade, durante as tempestades, durante as adversidades. Então, o louvador que não vive a presença relacional de Deus, ao chegar à tempestade, ele vai sucumbir, ele vai cair, ele vai, desistir. Mas o adorador, com a presença relacional de Deus, ele suportará toda a tempestade. Então diga para alguém que está do teu lado e diga assim: o pastor acabou de falar sobre você. Você vai suportar todas as adversidades. Você vai passar por todas as tempestades, porque você aprendeu a ter intimidade com a presença relacional de um Deus poderoso. A palavra dessa noite não tem nada a ver a hostilizar a questão do louvador, o que louva, o que canta, que expressa com os lábios as músicas, os louvores. A palavra dessa noite tem por princípio estabelecer profundidade na adoração, para sermos verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade, conectando-se à presença relacional de Deus. E vamos para a parte final da palavra. Quero criar aqui um cenário. Diga comigo, o pastor Celso, neste momento, vai criar um cenário. Poxa, que pena que não funcionou, né? Funcionou não? Cadê? Ei, os três estão conversando lá atrás. Funcionou não? Que pena. Então, vamos criar um cenário. Eu ia pedir para eles colocarem uma tempestade aí, mas não tem como colocar. O cenário é o seguinte, presta atenção, fica comigo. O mar, um barco, marinheiros e tempestade. Diga comigo, mar, barco, se você não gostar de barco, fala navio. Então, barco, marinheiros e tempestades. Quem sabe que isso acontece? Isso é um conjunto que acontece, sim ou não? Tem vários filmes. Então imagine você um cenário desse: marinheiros experientes dentro de uma embarcação e estão rumando para um porto qualquer, estão felizes, cada um fazendo o seu trabalho, a sua tarefa. Um levanta lá o negócio, o outro varre, limpa, o cozinheiro, a tripulação ali naquele barco é alegria. De repente, diga de repente. Vocês estão comigo visualizando isso? Aqui na cabeça, visualiza. De repente uma grande tempestade, escurece tudo negro, escuro, aquelas ondas, e o barco vai para cima e desce. Conseguem ver comigo isso, essa cena? Aquele mar bravio e joga o barco para cima, e ele vai para baixo, e não afunda, porque só afundou o Titanic, mas esse não vai afundar, amém gente? Fala comigo, esse barco jamais vai afundar. Fala assim, porque eu sou um verdadeiro adorador. E diga comigo, o verdadeiro adorador aprende no relacional com Deus, no meio da tempestade. Quando você acredita que Deus manda a tempestade aqui? O que você acha? Quem acredita? Ele manda, gente. E a gente vai acabar, vamos ver daqui a pouquinho na Bíblia. E o barco vai e vem, os marinheiros estão ali entorpecidos, como se estivessem bêbados, vai para um lado, vai para o outro, vários vomitando, porque a tempestade é muito grande. Conseguiram ver esse cenário comigo? E aqui a gente vê, marinheiros experientes, e
acredito que no meio ali desse cenário, muitos começam a gritar: mas por que está acontecendo uma tempestade tão grande como essa? Alguém se identificou com isso? Quantas vezes nós gritamos, né, Silvana? Por que dessa tempestade, nessa magnitude, né, Luana? Por que está acontecendo? Vamos morrer. Toda a habilidade do marinheiro diante de uma tempestade, não tem para onde ir. Acabou, diga, acabou. Não, não acabou, diga, não, não acabou não. Os marinheiros ali, desesperados, todos ficam espantados, com medo, mas de repente tudo muda. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nos Salmos de número 107. Você vai acompanhar comigo. Salmos de número 107. O Salmo 107, não sabemos quem o escreveu, mas o Salmo 107 fala aí de pelo menos 6 classes de pessoas, dentre elas o marinheiro. E esse texto que nós vamos ler, Salmo 107, diz que Deus mandou a tempestade, mas Deus também parou com a tempestade. Versículo 21, vamos lá no 21, Salmo 107, 21, diz assim, todos, quem me achou diz amém. Salmo 107, 21, que eles deem graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens, que oferecem sacrifícios de ações de graças e proclamam com júbilo as suas obras. Os que tomando os navios, os marinheiros, o capitão do navio, descem aos mares, os que fazem comércio, usam do navio, dos mares, de porto a porto, para levar as coisas na imensidão das águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Olha para mim e diga comigo assim: nessa noite, eu estou me identificando como marinheiro. O marinheiro, ele já está agradecendo antes da coisa acontecer. O marinheiro, vamos transliterar para o verdadeiro adorador, é aquele que sempre vai dar ações de graças, vai agradecer, vai ver que a bondade de Deus é sobre todas as coisas. Versículo 24, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Agora, gente, olha o versículo 25, pois Deus falou e fez levantar um vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, o barco subindo, desceram até os abismos, lá embaixo batia, subia, descia, no meio destas angústias, desvalecia-lhes a alma, andaram, cambalearam como bêbados, e de nada adiantou a sua habilidade. Segura aqui, queridos, o verdadeiro adorador, ele não se prende a uma habilidade, ele não se prende a um talento, ele não se prende a uma questão financeira, ele não se prende às coisas, ele se baseia em um Deus relacional, um Deus poderoso, um Deus que nos faz existir de forma plena. Glória a Deus pelos talentos, pelas coisas, mas não é isso que faz a diferença. Olha o versículo 27, andaram e cambalearam como bêbados, e de nada adiantou a sua habilidade. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Ou seja, aqui o texto mostra que havia um início, já havia algo cultural, algo poderoso, e eles continuavam, não reclamaram, não ficaram murmurando, não ficaram, e o texto fala, então na sua angústia, versículo 28,
Clamar ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Quantos nessa noite vão clamar ao Senhor? Ao clamar, toda ação do inimigo vai pôr-se por terra, porque o nosso Deus é um Deus poderoso. Amém, queridos? Versículo 29, fez cessar a tormenta. Pega na mão da pessoa que está do teu lado e diga assim: nesta noite, toda e qualquer tormenta está cessando, em nome de Jesus. Continua dizendo: as ondas vão se acalmar. Glória a Deus. Celção, as ondas vão se acalmar. Acordei muito cedo hoje, a idade vai chegando. Antigamente eu acordava tão tarde, agora estou acordando tão cedo. E está ficando claro bem cedo. E quando eu já acordo, eu já estou sozinho no quarto. Todo mundo já entendeu. Então eu uso aquele momento para falar com Deus. Deus nos deu graça para colocar uma porta com vidro. Aí eu abro aquela porta, o sol começa a nascer, começa a despontar. Eu abro a janela ali, abro aquela coisa, né? As cortinas, abro a porta, deitado na cama, o sol entrando na minha cama, em cima de mim, e eu começo a falar: Senhor, seja o que for que vai acontecer, eu estou firmado em Ti. Hoje pela manhã eu fui tomado pela presença do Senhor, tirei uma foto, né, do início do dia, filmei lá um pouquinho. Deve ter mais de uns 400 tipos de canto de pássaros na minha casa, né, Sandra, pastora? E eu via em cada uma dessas coisas a presença relacional de Deus entrando na minha janela, entrando no meu quarto, me invadindo o meu corpo, o meu ser. Nessa hora, toda intenção de pecado acaba. Nessa hora, toda preocupação cessa. Nessa hora, todo medo acaba, porque não é a paisagem em si, mas é quem criou aquilo, quem está naquele lugar, quem está no nosso quarto, quem está no nosso corpo, quem está na nossa vida, é um Deus poderoso. Olha o texto, versículo 29, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a calmaria, e assim os levou ao porto desejado. Eu estou profetizando nessa noite para os membros da comunidade Vida Nova, para você que tem visitado esta casa, para os que estão assistindo. Deus está nos levando para o porto seguro. Nós não estamos sozinhos não, Ele está conosco, a presença relacional dEle. Aplauda o Senhor por isso. Esse é o 2, né? Experimentar a verdadeira presença relacional com Deus em meio às adversidades. Paulo e Silas foram presos lá em Atos 16, quase à meia-noite. Já tinham apanhado para dedéu, já tinham tomado um couro, já estavam ali machucados. Mas eu vejo que eles descobriram o segredo da presença relacional de Deus. A presença relacional de Deus faz com que uma prisão, mesmo você ter tido apanhado, aquilo para você não tem valor, você não está apegado naquilo. E o texto fala que eles começaram a cantar, adorar, a orar. Pastor Emerson, Paulo e Silas, eles descobriram a essência do adorador, que vive a presença relacional.
E perto da meia-noite, o que aconteceu? Um terremoto. Quem aprende a viver na presença relacional de Deus, terremotos vão acontecer e libertação. O texto fala que todos presos ficaram libertos. Nessa noite, há uma graça de libertação em nome de Jesus. Está havendo um terremoto nesse lugar. Se você crê, aplauda ao Senhor. Paulo foi preso por Roma, só que ele não foi preso em Roma, ele tinha que ir da onde ele estava para Roma, e aí ele embarcou. Ele estava, embarcando, e de repente, a Bíblia fala que uma tempestade ali, na ilha de Malta, o barco afunda e ali, perdeu suas coisas, mas a Bíblia fala que as 276 pessoas que estavam naquele barco sobreviveram. Sabe o que eu vejo? Paulo não estava cantando, Paulo não estava orando, Paulo não estava, escrevendo, imagino eu, mas Paulo estava vivenciando a presença relacional de Deus dentro do barco, com ele naufragado, lá na ilha de Malta. E por causa de um homem, 276 pessoas sobreviveram, foram abençoadas. Quando eu lia esse texto, o Senhor falou assim: profetiza sobre a vida nova. E eu fui dar uma olhada, nós temos 277 membros na comunidade Vida Nova. Tem um a mais. E o Senhor falou: todos eles estão debaixo da minha presença relacional. Todos eles estão debaixo de um poder transformador. Toda a igreja, a comunidade Vida Nova. Mas a gente tem que trazer mais pessoas para esse contexto, amém? Então vira para alguém e fala assim: o meu compromisso com o seu é dobrar em mais um. Então o ano que vem será quase 600 pessoas. E de quebra, Paulo ainda dá um show. O que acontece na ilha de Malta? Uma cobra vem e pica Paulo. Não era o propósito de Deus para Paulo morrer naquele dia. Então Paulo, o que ele fez? Sacudiu. Faz assim comigo: sacode, sacode, sacode. Fala assim: sacode a cobra, sacode. Tem muita gente deixando a cobra te picar. Fala assim: sai em nome de Jesus. Amém. Louvador vive só nas emoções, vive só no raso, vive pela alma. Externo louvor somente por aquilo que Deus faz, vive na dimensão da alma. Mas o adorador vive a expressão da entrega total, reverencial. Adora a Deus por aquilo que Ele é, por sua majestade e poder. Vive na dimensão relacional com Deus. Amém? Diferentemente de algumas outras vezes, eu quero concluir com um texto que o exemplo não é bom. Houve milagre, houve cura, mas o exemplo não foi bom. Lá em Êxodo capítulo 15, 16... o povo está diante do mar. Sim ou não? Está diante do mar, atrás deles os egípcios. E aí eles começam, aquela coisa toda. Deus abre o mar, sim ou não? E eles passam para o outro lado, são e salvos. Então veja bem, eles passaram para o outro lado,
E lá do outro lado, a Bíblia fala, né, que, você pode ler Êxodo, né, capítulo 15, depois 16 também, lá diz que Moisés, Moisés cantou, Miriam tocou, dançou, Miriam verbalizou para que as mulheres também assim o fizessem. Agora, gente, o ponto negativo é que eles fizeram isso depois que passaram. Antes, eles estavam reclamando: foi para isso que o Senhor nos tirou do Egito, para morrer aqui no deserto, ou afogado nessa água? O louvador, ele tem essa característica, ele não consegue ver que mesmo que o mar ainda esteja fechado, Deus é poderoso para abri-lo. Então, nessa noite, nós precisamos entender que o adorador, que mergulha na presença de Deus, né? Ele vai, antes, durante e depois. Eu queria ler o Salmo 16, pede para as crianças virem, avisa lá por favor, nós vamos participar da ceia. O Salmo 16, diferentemente do 107, o 16 foi o rei Davi que escreve. E aí nós vamos participar da ceia. A pastora Vera já pode subir aqui. Nós vamos também aproveitar o momento para, daqui a pouco, trazer os dízimos e as ofertas. Mas olha o que o Salmo 16 diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Se você quiser, diga para alguém: olha, você é um santo notável. Versículo 4: muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o nome deles. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Eu gostaria que você comigo, lendo esse texto, ouvindo, né, e você acompanhando, isso aqui são palavras de um verdadeiro adorador. Está aí para você, na sua devocional, pegue o Salmo 16, cante ele, diga ele, leia ele, que eu tenho certeza que a presença de Deus vai inundar, vai preencher o lugar que você estiver. Versículo 5: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis, é linda a minha herança. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Eu quero dizer que chega de terror noturno, chega, né, de você perder sono, chega de você ficar preocupado, porque a presença de Deus vai encher o seu coração. Versículo 8: tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Pois isso o meu coração se alegra, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há
plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Vamos profetizar o versículo 11, aí na sua Bíblia, mesmo que a versão é diferente. Vamos todos juntos, no 3, vamos lá, abra a Bíblia, versículo 11, diz assim, vamos lá, 1, 2, 3, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Amém e amém. Acabou.